Vamos falar um pouquinho então de Kamala Harris aí, Sérgio. Você já falou já sobre como que ela foi parar no ticket aí de 2020 do Biden, né, como vice-presidente. Eu até queria te perguntar isso, você pode desenvolver um pouquinho, porque isso foi uma concessão dessas alas mais conservadoras do Partido Democrata, ou isso faz parte mesmo da ideologia democrata? É esse caminho mesmo que eles devem tomar? E que, enfim, estava só demorando um pouquinho, Bernie Sanders não era o momento, talvez Kamala Harris como vice fosse o melhor caminho naquela situação, enfim. Acho que a gente tem que pensar assim, não é a ala lá do The Squad, a ala do Bernie Sanders, da Ocasio-Cortez, na verdade é a ala que não tem poder político, porque Sim. eles são, entre aspas, mais extremistas, no sentido de mais socialistas ainda, falam muito do socialismo com esteroides o tempo inteiro, mas eles não têm poder político nenhum. Uhum. Então, na verdade, ela foi uma candidata que ela é o establishment per se, mas ela é colocada lá como essa figurinha que tem que colocar, a gente tem que preencher a cota de EI, porque a gente tem falado disso para os nossos para os nossos votantes, para todas as pessoas o tempo inteiro. Então, eu não diria que ela é alguém que vem dessa ala ultra-esquerdista. Ela é 100% o establishment do Partido Democrata. O que Uhum. há de mais corrupto, todas as coisas que você pode imaginar. Então, ela está aí, ela está dentro, ela é parte desses sociopatas, mas ela preenche, tinha o checklist lá. Tanto que falavam que seria ou ela ou a Stacey Abrams, também uma outra negra, também tão louca quanto ela, talvez um pouco mais inteligente, não tão burra quanto ela, mas assim, também. Então, assim, era uma ou outra que eles iam colocar. Então, falaram, não, vou colocar a Kamala, que a gente controla ela um pouco mais do que a Stacey Abrams, que não para de falar o tempo inteiro, e a Kamala fica dando risada, né, o tempo inteiro. Então, Aquela risada contagiante dela. Ô, Sérgio, tem uma crítica que a Kamala Harris tem recebido já, desde já, né? E também serviu, essa crítica serviu a Hillary Clinton lá atrás, quando ela concorreu contra o Trump, né? A Hillary Clinton é a elite, ela é a representação da elite da esquerda caviar, né? E o Trump foi um cara que conseguiu conversar mais com blue collar nos Estados Unidos. Eu acho até que o J.D. Vance agora deve ser um passo nessa direção de conversar mais com o interior americano, né? Então você consegue dividir dessa forma, né? Você tem a costa nos Estados Unidos, né? A Califórnia, a Nova York tendem a ser mais à esquerda, mas o interior dos Estados Unidos tende a ser mais conservador, de fato, né? E na época, eu entendo que a Hillary Clinton estava muito associada a essa esquerda caviar, essa costa elitista americana, e o Trump conseguiu conversar com as pessoas mais ao centro do país, né? Você acha que isso deve acontecer também com Kamala Harris? Kamala Harris tem também essa característica elitista, ou ela consegue conversar mais com a classe trabalhadora? não há dúvida, o speech continua o mesmo. Quem vota azul, né, quem vota para o Partido Democrata, quem vota para a esquerda caviar, são os grandes centros urbanos, principalmente os grandes centros urbanos das duas costas. E você vai até na Califórnia mesmo. Se você sair dos 3 grandes, ou dos 4 centros grandes urbanos da Califórnia, então você sai ali de Los Angeles, você sai de São Francisco, você sai de San Diego lá embaixo, e você sai até da região de Sacramento, que é a capital, obviamente, o interior da Califórnia já vota vermelho. Que Então, é republicano, tá, pessoal? Importante. nos Estados Unidos, eles inverteram as cores aí nos anos 90, enfim. E vota republicano. Então, não, de novo, não queria dizer que os republicanos são o ápice do livre mercado, mas eles querem um Claro. pouco mais essa liberdade para empreender e tal, para tocar o seu negócio. E nas questões culturais atualmente, então não há a menor dúvida. Porque até voltando para a tua pergunta, que eu acho que eu cheguei a responder, assim, a questão woke hoje, ela é algo central na eleição americana. Assim como Uhum. provavelmente ela seria algo central numa eleição brasileira. E o Trump, ele representa, entre aspas, meio que um tapa na cara de todo esse establishment, toda essa esquerda caviar que empurra essa agenda woke o tempo inteiro. Acho que até você fez uma publicação muito legal um tempo atrás, uma menina, uma empresária australiana que montou um site
um site só para mulheres. E daí alguns estrangeiros começaram a entrar lá e colocaram ela no pau legalmente. Né? Aí, ó, falando que o Musk também está entrando nessa briga, sem dúvida. E esse é um dos motivos pelo qual o Musk apoia também. Porque nessa briga ele não quer estar do lado dos wokes, entre aspas. Mas voltando para Sally Grove, ela montou um site só para mulher, uma comunidade só de mulher. Uhum. E ela tinha umas maneiras de fazer triagem para se homem quisesse entrar, inclusive com reconhecimento facial. Tal. E todo dia tinha homem tentando entrar, todo dia esses homens eram negados. Mas daí teve um deles que colocou ela no pau. Ou seja, entrou com processo contra a empresa dela. E tem uma frase muito boa que é assim, meu, quando você consegue saber o que é uma mulher e o que é um homem, sim, você não quero mais conversar com você, não quero mais, sim, não tem como a gente chegar no meio termo, se o nível de loucura é tão grande nesse ponto. E é isso que a gente está vendo no dia a dia da discussão política. Isso está tomando espaço. E acho que vou dar um passo atrás aqui, Samuel. Acho que muitas vezes nós falamos que assim, essa guerra cultural, essa briga cultural, e eu estou falando nós libertários como um todo, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, a gente fala que essa guerra cultural, em muitos momentos, ela é quase que uma distração. Uhum. Ela é uma distração de tudo aquilo que importa. Então, esses déficits cavalares, essas guerras que acontecem, a impressão de dinheiro, a corrupção. E, em certa medida, acho que nós estamos corretos. Ele é meio que uma distração para tudo isso. Mas essa guerra cultural, acho que ela atingiu um estágio tão grande, hoje em dia, que ela toca a vida de tudo e todos. Não é só uma discussão política. Você está conversando sobre se teu filho é menino ou menina. É teu filho. Então, você está conversando o tempo inteiro se, por você ser um imigrante branco nos Estados Unidos, você tem que pagar reparações pelos donos de escravos do século XVII. Sim. Como que, cara, o cara acabou de chegar lá. O cara nem era proprietário de escravo. Ele não era, com certeza, mas ninguém nem da família dele era. Então, as brigas entre homem e mulher nas questões alguém escreveu aqui uma feminismo, uma feminazi, assim, tudo isso está tocando tudo e todos. Não adianta a gente achar que isso não vai impactar a discussão política. Sim. Óbvio que vai impactar a discussão política. Deixou de ser simplesmente uma cortina de fumaça para coisas, né, que o establishment queria esconder, e passou a ser, na verdade, acho que deu-se muito espaço, na verdade, para que essa agenda entrasse, achando que seria algo passageiro, que simplesmente ia cobrir alguns problemas, enfim, como você falou, e, na verdade, ele virou o problema. Virou uma coisa muito mais grave. Que entrou na educação na educação básica, na educação fundamental, na educação superior. O ensino superior americano está do mesmo jeito que aqui, pessoal. A gente não está muito diferente, né? Tá completamente infectado pelo vírus woke, até para usar uma citação aí para parafrasear o Elon Musk, né? O vírus woke, né? E ele tem sim, ele mata nesse sentido, né? O Musk falou sobre isso, né? Ele causa, enfim, é uma doença, né? E causa graves problemas na sociedade, né? A sociedade está doente, né? E o que a gente está vendo é que essa agenda tem avançado no nível da educação mesmo, das crianças. Então o problema tende a ser maior lá na frente, né? E os pais cada vez mais distantes, a destruição da família. A gente até fez um episódio sobre isso na Rádio Roundabout, pessoal. Depois vocês dão uma corrida lá no canal de YouTube da rádio, da Roundabout, para assistir a rádio. O último episódio a gente falou sobre isso, como que esses valores aí são cada vez mais destruídos, e a agenda woke é uma das ferramentas para isso. Né? E, bom, se Kamala Harris é a candidata woke, então nós temos um problema, né?